Bom dia, hoje é quarta-feira, 31 de maio, estamos acabando o mês e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre política e sobre como a participação do jovem na política pode ajudar a sociedade. Comigo na bancada, o presidente da Câmara Municipal de Santos, Adilson dos Santos Júnior. Adilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Enzo. Bom dia aos telespectadores. Alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E, com muita satisfação também, Enzo de Andrade Ferreira, presidente da Câmara Jovem de Santos. Enzo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela iniciativa. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Agradeço o convite, Nathalie. Eu que agradeço. Agradeço também aos vereadores pela participação política do jovem, que é muito necessária e é algo a muito debatermos todos os dias. Sem dúvida. E você que está com a gente pode participar e me ajudar a fazer o programa de hoje. É só enviar a sua pergunta ou o seu vídeo para o nosso WhatsApp, que já está aí na tela, é o 988779496. Adilson, a Câmara Jovem está na terceira legislatura. Como é que você está no seu terceiro mandato? Então, você acompanhou toda a implantação desse processo, todo o desenvolvimento, toda a evolução. Como é que surgiu a ideia de ter uma Câmara Jovem em Santos? Na verdade, foi uma ideia que partiu hoje, vice-prefeito, né, mas então vereador do Sandoval Soares. Nossa, logo cedo. É logo cedo. O tic-tac ainda não está funcionando. Não está funcionando, tá aí. O Sandoval já tinha essa ideia, na verdade a gente acompanhou desde do nascedouro da ideia. Ali. Bem embrionário mesmo, E foi um projeto, como tantos que se apresentam na Câmara, que na verdade partiu de um gabinete, né, partiu de um parlamentar, mas acabou tendo uma sinergia com toda a Câmara. Então foi uma grata satisfação, né, nós ali, o especial Sandoval sempre... solícito como colhendo informações, conversando com todo mundo, assim, será que isso terá uma aderência? Porque para o projeto vingar, acontecer, teria que, de fato, as escolas e os estudantes, acima de tudo, os jovens, ter essa percepção, e ter essa vontade de participar, dado aí o momento político que nós vivemos, claro que naquele momento não era tão acentuado e tão acirrado, mas também há um processo de distanciamento, de alguma forma, da política. Mas, pelo contrário, o projeto nasceu, como você disse... bem recepcionado. Muito bem recepcionado. Na verdade, ele é exemplo para tantas outras cidades... Sem dúvida. Que nos pedem até hoje a formulação, o ipsis literis ali, a concepção do projeto na letra da lei, ou seja... E ele é um exemplo para tantas outras cidades e mais, para a nossa cidade mesmo. O foco é realmente inserir o jovem na política e diminuir esse distanciamento, Adilson? Sem dúvida. Eu acho que não só na política. Esse é um dos projetos e programas que eu avalio como um dos mais importantes na questão de cidadania. Porque também aliado a esse momento, muitas pessoas, e todos talvez brasileiros nesse momento, se colocam como uma possível mudança, uma possibilidade de mudança do modelo político que vivemos. Mas não é só um projeto de política, é um projeto de cidadania, porque para tudo isso acontecer, a gente precisa efetivamente inserir na cabecinha ali do jovem, do adolescente, da sociedade, primeiro, que a gente faz política a partir do momento que a gente acorda, seja no clube, política, na tudo escola, é o ato da política. A política, ela ainda eu acredito nisso, por mais que a gente viva esse momento, e ela é o único instrumento democrático de transformação de uma sociedade, não tem outro. A gente vive esse modelo e é preciso acreditar. E é preciso fomentar com que pessoas de bem entrem na política, que de fato participem desse processo. Porque esse processo de demonização, de afastamento, ele não é salutar para o processo democrático. Pelo contrário. Pouco para que a gente possa efetivamente fazer uma política bonita do jeito que ela é. Esse é um processo que se as pessoas não acordarem a isso e de fato se afastarem, os maus entrarão. Eu costumo dizer isso. E a gente vai continuar afundado numa lama, Se os maus continuarem entrando, não há dúvida. A gente vai continuar afundado numa lama. A partir do momento que você de bem se afasta, dá brechas, essa é a vida, para que o mal ocupe este espaço. E eu acho que esse é um projeto muito interessante, dá alegria de ver. A gente está agora, por exemplo, na Câmara, enquanto mesa diretora, fomentando uma
uma comissão da Câmara com funcionários de carreira para que isso não acabe efetivamente, ou seja, para que não seja mais uma decisão talvez política de um presidente ou de um vereador ou de uma mesa diretora, de esse projeto sempre continuar e que sim faça parte da instituição Câmara. Independente, porque nós que somos... Independente da mesa, independente Exato. do partido, independente somos de cargos quem... eletivos. Exatamente. Hoje estamos, amanhã... Não estamos mais, não e para estamos que mais. o projeto não se perca. Exatamente. Enzo, você, de mesa diretora para mesa diretora, você é estudante, está numa idade que é recheada de descobertas e tomadas de decisões. Por que é que você decidiu participar do projeto? Eu acho que, como o Adilson falou, a formação cidadã dos jovens, como também dos adultos, a gente vê uma escassez no Brasil. Então eu vejo que, como na antiguidade, o ser humano é um ser político, como Aristóteles já disse. Eu acho que falta essa formação e, junto, essa colaboração do povo. Eu fiquei muito inseguro ao participar do programa. Eu pensei, nossa, entrar na política, que coisa, né? Logo eu, que sempre critiquei tanto, mas eu sempre quis estar um pezinho atrás. Mas como a Adilson disse, a gente tem que participar e só na democracia a gente pode mudar realmente tanto a concepção de política, mas como melhorar o país. Você fica na presidência da Câmara até agosto, né? Na verdade, em virtude aí da greve municipal, a gente teve um encurtamento desse prazo, né? O seu mandato de vereador até o fim do ano, mas fica na mesa como presidente da mesa até agosto. Você pretende propor algum projeto? Tem muitos projetos aí já pensando entre os jovens vereadores, vão ser discutidos claramente. Eu espero também que o Adilson e os outros vereadores possam contribuir, também chamando os nossos projetos de lei, como outros já foram chamados. E eu confio muito, não só na mesa diretora, mas em todos os jovens vereadores. A gente pode fazer, sim, uma mudança. Como é que os seus amigos na escola encararam essa tua decisão? Nossa, é meio difícil falar isso, mas eu fiquei muito feliz, todos apoiaram, todos, e eu vejo que também eles querem mudar. Só que a gente precisa de uma mudança, conversando um com o outro, eu fui em todas as salas do meu colégio, como também a gente foi eleito, a gente conversou, a gente perguntou o que a nossa escola quer. A gente foi eleito por um corpo discente. Então, se a gente espera mudança, a gente quer perguntar, mudança onde? Onde vocês querem? E qual foi a principal reivindicação dessa turma? Nossa, a reivindicação foram várias reivindicações. Mas a principal é que a gente tome essa decisão participativa. É que não só a gente vá lá, vamos ser eleitos, acabou. Não, a gente tem que ir lá todos os dias perguntar o que vocês querem. O que vocês querem para o amanhã, o que vocês querem para o hoje. A política não começa só hoje. A política é uma formação. Adilson, como ele bem colocou, a intenção deles, até o fim desse mandato, independente de estar ou não na mesa diretora, é propor projetos e esses projetos são levados para análise dos vereadores. Como que é esse processo entre o recebimento dessas propostas, a análise e efetivamente a apresentação da ideia? Na verdade, ele tem todo o trâmite semelhante de um vereador nativa, né? Então, assim, quando os jovens vereadores apresentam, eles recebem o mesmo tratamento quando um vereador apresenta, ou seja, ele tem análise da questão jurídica da Câmara, depois passa pela Comissão de Redação e Justiça, que também dá um parecer jurídico, e todas as comissões pertinentes. Então, por exemplo, na questão de finanças, se for algo ligado ao meio ambiente, na questão do meio ambiente, assim vale. Então, ele tem todo o tratamento, ou seja, ele pode se tornar até um projeto de lei, dada a sua viabilidade jurídica, técnica, apresentada por eles mesmos, entende? Isso recebe, lógico, o tratamento na Câmara e depois encaminhado aos vereadores para que dê a sua legitimidade. Então, não tem nem essa necessidade de eu ver, por exemplo, um projeto, outro parlamentar, ver se interessar em apresentar. Ele já segue o seu curso normal e na viabilidade acontece, vira realmente lei no nosso município. Da mesma forma, os requerimentos, que são aquelas indicações, sugestões, né, para a nossa cidade, pedidos de manutenção, né, na sua grande maioria, no município, zeladoria ou o que seja. Também acontece da mesma forma e recebem as respostas dadas pelo prefeito. Como que para que o pessoal que está em casa entenda, como que é essa comunicação entre
a Câmara Municipal de Santos e a Câmara Jovem? Como vocês se conversam? Na verdade, a gente tenta, de alguma forma, assim, lógico, fomentar, sempre ajudar, né? Os parlamentares, quando eles têm lá em sessões, sempre estão, na grande maioria, presentes, não todos, mas há um rodízio ali para que tenha sempre um vereador, né? Mas tenta deixá-los também, né? Assim, ou seja, a ideia não é estar sempre ali ditando, por exemplo, uma regra, né? A ideia não Muito pelo contrário, muito pelo né? contrário. É que eles toquem a Câmara Jovem efetivamente, né? A parte da Câmara, para que não tenha ali, de repente, né, uma intenção ou um movimento político que o valha, né? Eu acho que pelo contrário, tem que deixar... Para não haver interferência da politicagem dentro da política. Exatamente. Eu acho que os jovens vereadores têm que tocar do jeito deles, eles têm, lógico, a assessoria da casa, né, ali acompanhando, mas penso que não tem que ter muita interface nesse momento com os vereadores, a não ser de tirar dúvidas e tal, para que isso não tenha um direcionamento, mesmo que político, né? Enzo, como é que você, aos 16 anos, avalia o momento em que o país está vivendo? É meio engraçado falar porque não é o momento. A gente vê desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, a gente vê muita sujeira. E eu acho que a gente colocou essa sujeira debaixo do tapete e só agora a gente está conseguindo conversar. Só agora a gente está querendo tirar essa sujeira debaixo do tapete efetivamente. E eu vejo também que a gente quer justiça. E para ver justiça, a gente tem que conversar. Na democracia, a gente não pode só votar e sair. Depois de 4 anos voltar novamente. A participação do povo é necessária. Então a gente tem que ver. A gente não pode só prender os políticos que efetivamente parecem ser corruptos ou não. A justiça está aí para isso. Então a gente deixa elas julgarem, a gente não pode interferir nisso. Adilson, quando a gente vê um jovem de 16 anos falando... com essa concepção de que a corrupção é uma coisa desde 1500, né? E se a gente for buscar na história, de fato, isso acontecia desde 1500, e a gente ouve o diálogo de muitos desses políticos e empresários que foram pegos pela Lava Jato dizendo que é uma coisa cultural, né? Que eles não veem o crime como crime, eles veem o crime como uma coisa comum, porque é cultural, essa era a justificativa da grande maioria deles. Exato. Você acredita que o engajamento do jovem na política... jovem, com essa visão que o Enzo tem, de diálogo, de conversa, de prestar atenção naquele momento que é o mais importante, que eu acho que é o voto, é a ferramenta para que a gente mude esse cenário? Não tenho dúvida. Aliás, a gente tem alguns exemplos no Brasil, né? Não vou dizer do último impeachment, que talvez não teve aquela adesão, foi mais uma adesão motivada pela política, né? Por correntes contrárias e que motivaram, como da mesma forma agora, uma motivação com a questão do impeachment do Temer. Mas aliás, se você lembrar o Brasil é o único país que tem 2 impeachments e se for o Temer vai ter 3. Isso é horrível, horrível para a história do país. E 2 impeachments em menos de 4 anos, Exatamente. Isso é muito ruim. A gente está vendo aí dados concretos do quanto o país está sofrendo e se abalará ainda mais com isso. Ainda com gestos, eu acho que equivocados de um presidente de dar, por exemplo, lá no Loures, fazer manobras para que o cara tenha foro privilegiado. Mas, aliás, a isso também, não é o momento, é claro, mas a gente precisa também refletir. Não há corrupto sem o corruptor. Sem dúvida. O que foi feito com os irmãos Joesley e Wesley é uma coisa do campo jurídico, eu não sou advogado, mas... Absurda. Ou seja, se prevaleceu do dinheiro público, se prevaleceu da malandragem, se prevaleceu da ladruagem, vai lá e fala algumas coisas que ainda está se provando, se é verdade ou não, outro critério, outra avaliação, mas aí vive numa bela praia de Miami com dinheiro... Impune. Então, assim, é isso que a gente precisa, né? Não é possível isso acontecer, né? Ou seja, e aí paga lá e com tudo que fez, com o mesmo dinheiro público, faz uma delação, que é falar o que ele bem entende, preparado a isso, compra lá no swap dólares anteriormente, que, lógico, ele não é nenhum idiota, um cara que tinha um açougue e vira o maior exportador do mundo. Eu lembro, viu? Eu morava em Goiânia quando o Grupo JBS surgiu, eles eram uma fazenda de gado. Pois é. E isso, vou falar, 6 anos atrás. E crescer dessa forma só com dinheiro público. Ou seja, então, só para fazer uma
uma reflexão. Mas o que eu queria dizer é que assim, o jovem participou principalmente no impeachment do Collor, né? Talvez eu fui pra rua. Exato. Eu fui pra rua, eu fui cara pintada. A gente ali, né, na nossa faixa etária, tal, 80, de 70 e pouco, que foi pra rua e movimentou e fez, de fato, um presidente cair. Esse mais recente, penso que em menor proporção, né, mas também, ou seja, eu acho que o jovem, ele precisa participar disso. Primeiro que você vê um garoto, se assim podemos dizer, né? Imagina, eu só tenho 36, entrei na Câmara com 28, então eu tenho uma alegria muito grande de ver, porque por 2 legislaturas eu continuei sendo mais jovem da Câmara, ou seja, é inconcebível. A gente precisa fomentar isso, que a juventude seja mais participante, porque participa da política, mas ativamente, colocando o seu nome à disposição, indo para a disputa, colocando essas ideias, como a gente vê agora o Enzo colocando, ou seja, eu acho que esse é um caminho. Isso nos mostra que há possibilidades, que há esperança ainda. Que há esperança, eu acho que isso é mais importante, há esperança. Você concorda, Enzo, que em 1992, quando o presidente Collor foi deposto, a gente tinha realmente uma participação do jovem na política muito mais ativa do que a gente teve, por exemplo, no movimento que tirou a Dilma. Sem dúvida. Né? Na tua opinião, o que mudou para que os caras pintadas de 92 não fossem para a rua, por exemplo, a nova geração, para tirar a Dilma? Que eu acho que a gente viveu um outro momento, né? A época da ditadura militar era um momento muito recente. Então a gente tem que rever essa concepção, porque também a gente passa hoje por um maniqueísmo presidencialista. A gente quer ver um só mudar todo o país. E como uma nação pode ser mudada por uma só pessoa? A gente, como falou, a gente tem que ser junto mudar. E a gente vê como isso. Essa é a verdadeira mudança. Não dá para esperar só de um presidente a mudança. A gente precisa envolver toda uma nação, não é mesmo? Isso, conversar sempre, como eu já disse anteriormente. E vamos falar sobre um problema que tem preocupado a OAB de Santos e o Sindicato da Polícia Civil da região. O número baixo de profissionais na Baixada Santista. Sem gente suficiente, quem tem pagado a conta, segundo as 2 instituições, é a população que fica à mercê da criminalidade. Avenida Doutor Valdemar Leão, número 252, bairro Jabaquara, 9h07 da noite. Segundo o DP, fechado. Praça Almirante Gago Coutinho, número 1, Ponta da Praia, 9h46 da noite. Terceiro DP, fechado. Avenida Conselheiro Nébias, 258 Vila Matias, 10h18 da noite. Quarto DP, fechado. Rua Comendador Bucão Viana, número 811, no Jardim Bom Retiro, 10h57 da noite, quinto DP, fechado. O analista de sistemas Guilherme Tempel sentiu na pele a dificuldade de se procurar uma delegacia aberta à noite em Santos. Vítima de estelionato, ele foi até o DP mais perto de sua casa no Canal 5. Depois de dar com a cara na porta, só sobrou para ele a única alternativa para quem quer registrar um boletim de ocorrência na cidade depois das 8 da noite. O CPJ no centro. Gasto a mais, né? Além de ter perdido 1.500, ainda tem que gastar mais gasolina para vir até aqui para fazer o BO, né? Para o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de Santos, todos os DPs deveriam funcionar 24 horas. Sem efetivo, você não pode manter um DP aberto. Mas nos assustou, porque todos os DPs da cidade de Santos, fora o 7º e o 1º, todos fecham à noite e a população com isso fica prejudicada. Neste momento, a OAB está preocupada com a insegurança que vive a população santista. E isso tem que tomar, o governo do estado tem que tomar uma providência e trazer soluções. O atual efetivo da Polícia Civil na Baixada Santista e Vale do Ribeira hoje é de 1.500 profissionais. Número considerado insuficiente pelo sindicato para manter os DPs funcionando 24 horas. A categoria quer 500 homens a mais. Eu acho que é um número satisfatório. Eu não estou levando em conta a alta temporada, onde a população triplica. Eu estou falando isso, é um número satisfatório e razoável para um bom atendimento para a população e outra, para que a polícia volte a investigar. Em 2010, em Santos, 18 policiais civis trabalhavam no período noturno. 7 anos depois, esse número foi reduzido para 10. A população ela se sente prejudicada na notificação, né? Então, isso daí
não acaba ocorrendo o caso da subnotificação. O que vem a ser a subnotificação? A pessoa, por ter prejudicado o atendimento em razão do distrito não estar perto da sua residência, ou até mesmo por ter ido num único local e nesse momento ter encontrado dificuldade, porque a pessoa não é atendida, ela vai passar por uma série. Às vezes, se tem uma ocorrência de um flagrante que demora, ela vai ter que aguardar. Ela acaba pegando e se sentindo melhor, ela desiste, ela acaba voltando e não comunicando. O fato esse que acaba não dando o número exato dos crimes que ocorrem em nosso estado. Preocupados com essa situação, Elton dos Anjos e Márcio Pino encaminharam um ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Levantando os dados da segurança em Santos, que o crime organizado está cada vez mais forte na nossa cidade, o tráfico de drogas está cada vez mais forte na nossa cidade, as investigações pararam, né? Os distritos não trabalham, não tem efetivo para investigar. E o papel da Polícia Civil é fundamental na cidade. E até o momento o governo do estado não deu uma resposta positiva quanto a isso. Em nota enviada à redação, a Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou o recebimento do ofício e disse que vai analisar a melhor forma de atender às demandas. O material diz ainda que o atendimento noturno em Santos está concentrado aqui, na Central de Polícia Judiciária, por causa do baixo movimento nos DPs durante o período. A Secretaria acrescenta ainda que neste mês foram convocados para a posse 1.040 novos policiais civis e científicos, que serão distribuídos para todo o estado após a conclusão de cursos específicos. Entretanto, não adiantou nem quantos e nem quando esses profissionais serão locados nas delegacias da região. Tem mais de 1.800 aguardando a aposentadoria e a gente está aguardando ainda a entrada de um concurso de 2013 de apenas 1.000 policiais, onde a nossa região é carente de quase a metade disso daí. Agora imagina, no meio de mais de 600 municípios em nosso estado. A Secretaria de Segurança Pública também informou que desde 2011 foram contratados 153 policiais civis para o DEINTER. 174 viaturas foram compradas. A Secretaria disse ainda que, pela internet, já é possível registrar até 13 tipos de boletins de ocorrência e que o sistema funciona 24 horas. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Eles estão falando de uma necessidade de 500 homens. Foram contratados em 7 anos 153. Essa conta, por enquanto, não está fechando. Faltam aí pelo menos 350 homens. E um outro dado, se 1.800 estão para se aposentar e 1.040 vão ser convocados para todo o estado, certamente esses 350 não chegam em Santos e na região. Vale lembrar que em 2014 o governador Geraldo Alckmin fez a promessa de investir aqui no policiamento da região. Resta a todos nós aqui aguardarmos que essa promessa, feita 3 anos atrás, seja de fato cumprida. E no Caderno Regional desta quarta-feira, você vai ter todos os detalhes da greve que começou hoje por tempo indeterminado em Praia Grande. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a conversar com o presidente da Câmara Municipal de Santos, Adilson dos Santos Júnior, e com o novo presidente da Câmara Jovem de Santos, Enzo de Andrade Ferreira. Você pode participar através do nosso WhatsApp que está aí na tela. Adilson, embora a segurança pública não seja de responsabilidade do município, né, é responsabilidade do Estado, o município não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, especialmente quando a gente vê uma reportagem em que 5 delegacias estão fechadas a partir das 8 da noite, a gente só tem a Central de Polícia Judiciária, o 1º DP e o 7º DP. Como é que a Câmara está acompanhando essa situação? Natália, é importante dizer que é uma vergonha, né? A gente vê tal situação, ainda mais falando de segurança pública, que é um dos temas recorrentes da população, que as pessoas pedem diariamente e tem criado essa sensação de insegurança. É lastimável a gente ver o estado que a nossa segurança pública se encontra. Nesse caso específico da Polícia Civil, acho que o prédio da Polícia Civil do DEINTER já é emblemático, né? Que é aquele negócio, para não falar qualquer outra coisa, no meio da cidade que tem mato saindo pelas suas janelas. Ou seja, aquilo reflete
A atual situação da segurança pública. Atual, exatamente. Assim, e aí a gente vê esses números, que não é novidade, ou seja, em 6 anos, como você disse, esse déficit e tal, né? Aí fecha-se as delegacias, que na verdade é um movimento que já começa lá de trás. O 5º DP, que foi um dos que foi mostrado na reportagem, que fica na Zona Noroeste, ele é fechado à noite e finais de semana. Seja, e a gente está falando da Zona Noroeste, que é quase uma outra cidade. Exatamente. Então, assim, com índice populacional tamanho daquela região, com um grande número de pontos de drogadição, de tráfico de drogas, de violência, de assaltos, e é fechado. Daí o dado de que, às vezes, olha, tem que se fazer o BO para que a polícia militar consiga, então, movimentar aí as suas ações para aquele maior número de boletins de ocorrência. Ora, se a pessoa não tem possibilidade nem de ir numa delegacia, e quando ela vai, é sucateada, às vezes a pessoa fica lá no banco esperando horas, porque dado quando chega um flagrante, dado quando pega aí um refugiado, ou seja, o que acontece, ninguém de fato faz boletim de ocorrência, é muito difícil. E aí a gente vive o problema da subnotificação, né? E o crescimento da violência, a violência vai, e a gente não tem a segurança. Ontem foi um caso muito curioso. Me ligou um amigo e falou assim, minha moto foi roubada. Aciona a polícia. Não, pior, a moto tem rastreador, eu sei onde ela está. E não consegui uma ação efetiva para resgatar essa moto. Para resgatar a moto. Meu Deus do céu, onde vivemos? Né? Então, e me entristece em 2 momentos. Primeiro, de ter um governador do estado que pretende aí ser presidente da República. Gente, que isso, né? Onde vivemos? Então, assim, falta uma ação efetiva, e que vem aqui e fala, não, nós vamos fazer em 2014, e nada disso acontece. Pelo contrário, a gente vem num decréscimo, a gente vem num retrocesso. Então, é muito chato, é muito ruim para a cidade, para a região, né? A gente vê aí o déficit na região inteira e falta realmente uma posição dos nossos governantes. Do governador do estado, que eu cobro também o prefeito, apesar de não ser de uma competência municipal, como você disse, acho que é um ente político forte para cobrar uma ação não só do prefeito de Santos, todos os prefeitos, de fato, encorajar aí o governador e tentar resolver esse problema, que não é de hoje, né? Uma tragédia anunciada. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, a Câmara tem a sua comissão de segurança, o vereador Banha, o vereador Sérgio Santana, ou seja, e o vereador Bruno Orlandi, que compõem essa comissão, e que tem cobrado quase que em todas as sessões, seja por requerimento, seja por ir ao DEM-T6, seja encaminhando essas reivindicações como a OAB e o próprio sindicato assim o fizeram para a Secretaria de Segurança Pública. Basta que as pessoas que recebam essas informações tomem suas ações. Enzo, a Câmara Jovem também se preocupa com essa questão da segurança na cidade, embora, volto a dizer, segurança pública não seja uma responsabilidade do município. Com certeza. Então, a gente tem as comissões, como a Adilson disse anteriormente, e a gente também se preocupa com a segurança pública, que é dever do Estado. A gente tem que ver isso, a gente tem que pensar, porque também os governantes, os vereadores também têm cobrado o prefeito com indicação, requerimento, como a Adilson mesmo disse, e também cobra isso. E a gente tem que cobrar dos governadores, do presidente também, que a gente precisa disso. A gente precisa de segurança pública, a gente precisa de saúde e principalmente de educação. Sem educação a gente não começa nenhum tipo de transformação, não é mesmo? Concordo com você. A gente tem uma pergunta, pode pôr na tela, por favor? É pro Enzo. Pode pôr na tela. É a Lorena Andrade de Santos. Enzo, o que você já observou como presidente da Câmara Jovem que pode ser mudado dentro da Câmara Municipal? Então, a Câmara Municipal, eu acho que os vereadores, eles se autorregem. A gente não pode interferir na Câmara Municipal em si. Eu acho que os vereadores, eles têm que ver a necessidade deles. E como a gente disse, como a Adilson disse também anteriormente, a Câmara Jovem é separada da Câmara Municipal, então a gente tem que ficar atento a isso. A Câmara Jovem também precisa de muito auxílio, também da Câmara Municipal, dos vereadores, então a gente precisa pensar isso junto. Como os vereadores podem agir para melhorar também o município, como nós, jovens vereadores, a gente pode melhorar o município. Então a gente tem que concordar com isso. A gente tem que agir separadamente, mas juntos. E caminhando para um objetivo comum, né? Sem dúvida. Mas eu acho que eles têm bastante a contribuir, viu, de fato, e a gente tem... de alguma forma, deixado isso
bem tranquilo e aberto. Eu acho que não só os jovens que são antenados, talvez, até novas tecnologias, né, que dão melhor acesso à população, eles que estão vivenciando o que é ser vereador, porque às vezes as pessoas também têm um senso crítico, e deve ter, criticam que deve acontecer, dão suas sugestões, mas às vezes sem conhecer a realidade. A gente vê muito isso no ambiente virtual. O Facebook, assim, As mídias sociais, elas são agregadoras e desagregadoras, né? Completamente, porque assim, se uma parcela das participações, por exemplo, através do Facebook, fosse condizente com a realidade, seja ela da Câmara ou de qualquer instância, nós viveríamos no oásis. Porque assim, as pessoas falam, mas sem propriedade, com todo o respeito. Eu acho que as pessoas têm que falar, têm que criticar, né? Mas a gente vê, às vezes, grupos ou vê pessoas que são mal intencionadas ou que têm também os seus objetivos e que não deixam claro e transparentes e acabam criando uma questão crítica. Por exemplo, a gente tem uma página no Facebook que chama Vereadores de Santos. É a coisa mais esdrúxula que eu já ouvi e já li na minha vida. Não porque eu estou vereador. Eu sei que eu sou o ente que, quando eu falo dessas coisas, parece que eu estou me resguardando a classe. Não é isso, não. A gente precisa minimamente, sabe, ter responsabilidade no que fala, no que escreve, né? Aqui estamos num veículo de comunicação, todos os veículos têm essa participação, mas eu acho que o cidadão tem que começar a ter um pouco mais de responsabilidade. Se não sabe, estuda um pouquinho. Exatamente. Não é? Definitivamente. Eu acho que bem pra ele. A gente tem que ouvir o outro, como eu disse anteriormente. Então a gente tem que ver, a mídia social é muito bom, que a gente pode ampliar os nossos horizontes, conhecer novas culturas, mas também a gente precisa ouvir o outro. É isso que está faltando nas mídias sociais. E também eu acho que o legislativo precisa de mais atenção. A gente precisa também compartilhar as ideias que eles compactuam lá dentro. E tudo que for fomentado lá dentro, temos que compartilhar para a população. Porque a população sabe o que foi votado na sessão anterior? Não sabe. A população não falta isso também. A população não acompanha as sessões da Câmara, sem dúvida nenhuma. Enzo, pegando esse gancho de ser informado, de saber do que está falando, a Câmara Jovem faz algum trabalho dentro das escolas para levar a informação para os alunos? Interessante você ter colocado isso, bem irônico também. Eu vou apresentar um requerimento na primeira sessão ordinária. Eu tentei visitar a escola Lobo Viana, só que eu fui barrado lá porque eu tinha que fazer um agendamento com a SEDUC. A SEDUC não se pronunciou até o momento e a gente falta isso. Como a gente foi eleito por um corpo discente e a gente não pode visitar uma outra escola. A gente está no nosso espaço. Querer visitar a segurança e a saúde, tudo bem, eu entendo que são outras necessidades. Mas conversar com os estudantes, conversar com as necessidades estruturais da escola, como a gente não pode isso? A gente realmente vive numa democracia? É algo a se questionar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como vereador, Adilson, você precisa também da autorização para entrar numa escola ou não? Não. Mas não tinha conhecimento disso. A gente precisa aprimorar. Assim, primeiro que, de fato, eu acho que essa burocratização... Burocratização, né? A gente está querendo levar informação para os alunos e a gente está falando de uma Câmara Jovem, instituída por um corpo discente, que faz parte de um projeto da Câmara Municipal. Isso desestimula. É lógico. Isso é um tipo de ação que, infelizmente, desestimula. Ou seja, quer ir lá... Gente, vai lá para conversar, para propor, para falar sobre política e é barrado. Eu acho que errou quem assim fez, tentar entrar em contato não só com a SEDUC, o secretário Cacá, que é exemplar, assim, tem se mostrado um secretário realmente solícito. Ontem, às 19h30, estava em reunião com ele, com um grupo de pais e mães de uma escola municipal, ou seja, mas não só na SEDUC, claro, como você falou, lógico, tem áreas que é mais complexo, né, como a saúde e tal, mas que os vereadores jovens também têm acesso. Lógico, a lei nos proporciona, para quem está na investidura do mandato, esta liberdade, né? A gente não precisa de prévia autorização para entrar em próprios públicos, tampouco para requerer documentos, tal, porque a lei permite o parlamentar, e é uma das prerrogativas a liberdade de acesso. Da investidura do cargo. Mas vamos tentar ajudar nessa questão para que essas coisas não aconteçam. Não voltem a acontecer, porque assim, é de público para público, né? Exato, Se eles quisessem entrar numa instituição privada, a gente até compreenderia a necessidade de uma autorização. Mas a gente está falando de um órgão público, né? E de uma entidade que está dentro da Câmara, que também é pública. Sem dúvida. A gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela, por favor? É a Valéria de Santos.
Como a Câmara espera apoiar as famílias que buscam melhorias na qualidade da educação com tantas escolas deterioradas? Ótima pergunta, Valéria. Aliás, essa é uma das questões que nós falávamos na reunião ontem com o secretário de Educação. De todas as formas. De fato, para você ter uma ideia, nós temos 80 e tantas escolas, 88, se não me falha a memória, escolas municipais, prédios públicos municipais em Santos. Muitos deles, com às vezes até 100 anos, sem manutenção. Não, 100 anos da sua edificação, né? Então, a manutenção, ela se torna mais difícil. Ela acentua essa dificuldade em momentos de crise como nós vivemos. Isso não dá para esconder. Sim. A gente vive realmente um problema financeiro dos mais severos dos últimos anos no Brasil e, claro, que em nossa cidade. A gente está numa desaceleração da economia da cidade. A gente tem decréscimo de arrecadação, o que impacta no que as pessoas querem. E como foi a pergunta da nossa telespectadora, que é ver o que está ruim arrumado, mas isso demanda de dinheiro. Mas aí, foi o que falávamos ontem, eu acho que é aí que a gente precisa, e o Enzo falou isso no início, e foi muito feliz no que disse, todos, de fato, estarem juntos numa causa. Ou seja, nós estamos fazendo, nós que eu digo a cidade e a Secretaria de Educação, tem feito ações com a própria comunidade, com os pais e do entorno dessas unidades escolares. Como? Num final de semana, um pai que é pintor, outro pai que é pedreiro, aí a prefeitura tem lá a tinta, mas de repente não tem quem pinte, ou arruma a tinta na comunidade, e todos tentam ajudar. Isso já foi feito em 2 escolas da Zona Noroeste, mas outras escolas da Zona Leste, e tem sido muito positivo. Ou seja, quando a comunidade começa a entender que pode participar e dar o seu pouquinho, aquilo que sabe fazer de melhor. Não deixa só a cargo, né? Não deixa só... Tudo bem, é obrigação do poder público, mas assim, se eu quero ver melhorado, por que eu não vou ajudar? Por que é que eu não vou fazer, né? Eu acho que essa eu acho que é o grande segredo no momento, não só de crise. Depois que a crise passar, eu acho que o aprendizado tem que ficar. Não há dúvida, não há dúvida. É o caminho para os momentos que nós estamos vivendo. Você tem razão, é um dever público. E é sim, e assim tem que ser. Né? Mas, infelizmente, a gente não pode só viver nesta retórica, né? nessa expectativa. A gente vive problemas sérios. Então, assim, e os problemas acontecem, e a lâmpada queima, sim, e a rachadura aparece, e a carteira ou a cadeira quebra. Então, para tudo isso acontecer, quando se falta dinheiro, é como na nossa casa. Eu acho que penso que se todos darmos as mãos e cada um fazer um pouquinho, esses problemas podem efetivamente serem resolvidos. Não estou transferindo aqui a responsabilidade, claro, não, mas estamos falando de parceria. Parceria. Eu acho que essa é a grande palavra. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta quarta-feira e voltamos a conversar com o presidente da Câmara Municipal de Santos, Adilson dos Santos Júnior, e com o presidente da Câmara Jovem de Santos, Enzo de Andrade Ferreira. Dá tempo ainda de você participar através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, 98877-9496. Adilson, toda essa concepção da Câmara Jovem é muito bacana. Eu queria saber se algum dos projetos que esses jovens políticos propuseram já virou projeto de lei efetivo, já foi abordado, adotado, abraçado por algum parlamentar. Nas gestões anteriores, sim, né? Eu não saberia agora dizer quais, né? E qual, mas com certeza sim. Não sei se projeto de lei, né? Porque talvez, lógico, para você, o projeto de lei ele tem umas peculiaridades e, por vezes, até vereadores nativos a gente apresenta e ele tem inconstitucionalidades, ou seja, ou ele tem vício de origem. Você não pode partir do Poder Legislativo e sim do Poder Executivo, porque demanda, por exemplo, de ordenamento financeiro. Mas, com certeza, e aí eu tenho um compromisso de depois enviar aqui para o programa, quais dessas ações, quais desses trabalhos já viraram realidade. Mas, sem dúvida, algumas dezenas deles já foram feitos na cidade. Esse é o grande objetivo da Câmara Jovem, né? Propor e ver os parlamentares abraçando realmente as ideias de vocês. Não só o projeto de lei, mas também cobrar o executivo. A gente também tem que, junto ao projeto de lei, fazer os requerimentos e as indicações. O prefeito também, como os vereadores fazem, a gente tem que fazer essa ponte. A população
e o executivo. Sem dúvida. Ano que vem, pessoal, é um ano de eleição. Você vai votar, Enzo? Com certeza, eu vou votar. E é um ano de uma eleição grande. Sem dúvida. E com certeza uma eleição que vai ser atípica, com formato e com um perfil muito diferenciado. Na opinião de vocês, eu começo com você, Enzo. O que os políticos devem fazer a partir de agora para tentar reconquistar a confiança do eleitor? Acho que o político não pode ser mais o político tem que ser a população. Eu vejo como essa oportunidade da população se manifestar e essa classe política tem que ser realmente o povo. Nós temos que contribuir com que agora vai ser as eleições presidenciais, Sim. dos senadores. Então, eu acho que o povo precisa de muita voz agora. Esse é o momento. Esse é o momento Mas da a gente mudança. precisa também se formar e também não acreditar na mudança agora. A gente precisa de uma formação muito grande. Adilson, você concorda? Sem dúvida, eu acho que a gente está num processo de mudança. E todo o processo, lógico, ainda mais no nosso modelo político, prove a Deus que nós tenhamos aí algumas reformas, né? A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política e a reforma do judiciário. Se Deus quiser, que aí né? talvez seja pauta para outro programa, porque o Enzo falou, não dá para a gente ficar na mão de um só, que é o presidente da República. Tem toda a razão. E também não dá para a gente ficar na mão de 11, que é o que está ditando o país aí, que são ministros do Supremo. Pelo menos há uns bons 2 anos eles ditam as regras do país, né? E de uma forma, às vezes... equivocada. Então, eu acho que o processo democrático do ano que vem, infelizmente, por feeling, nós teremos aí um número de abstenções muito alta. Na verdade, isso vem acontecendo nas últimas... Eu acho que vai seguir o perfil das eleições municipais, Exato, que já foi um dos mais altos, muito grande, e ano que vem, dada aí tudo que a gente vive, essa insatisfação parte da política, viveremos um paradoxo. Ou seja, em vez das pessoas aí de fato participar e escolher e votar, em especial aqui na nossa região, votar em candidatos da região, porque a gente tem uma fuga significativa de votos e depois não temos representatividade, infelizmente não conseguiríamos levar essa comunicação às pessoas e viveremos um paradoxo. As pessoas insatisfeitas e se afastarão. Tomara que isso não aconteça, tomara que a população acorde para a importância do que é votar. Eu torço por isso, porque ano que vem as eleições são eleições muito importantes, de amplo alcance, né? E é o momento da população mostrar que tem voz e que eu acho que tem vez. A gente tem pouco mais de 2 minutos, menos de 2 minutos, a Gisela acabou de falar no meu ouvido. Eu queria encerrar o nosso programa com você, Adilson, dando parabéns pela economia que foi feita nos primeiros meses. Foram mais de 1 milhão, e 300 mil reais. Eu acredito que possa ainda ser economizado ainda mais. E eu tenho certeza que com essa economia vai ser possível tirar do papel a TV Legislativa. Eu torço por isso, viu? Torcemos juntos, porque não por ser só uma TV Legislativa, não só porque ser um novo fomento e gerador de empregos, mas eu acho que é um novo canal de comunicação e de participação. Porque programas como esse, nós estamos aqui na TV Santa Cecília, que é uma TV que tem essa característica de dar não só espaços, mas pautar e levar ao conhecimento das pessoas a informação. Mas são ainda poucos. Acho que o poder público tem esse dever de ter também o seu canal e comunicar e trazer as pessoas para fazer parte. Sim. Então, esse novo modelo de gestão que estamos implementando, que já deu resultados, seguirá para que a gente possa não só desenvolver novas ações, mas ter muito zelo com o erário público. Muito obrigada pela sua participação, Adilson. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Enzo, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela iniciativa de tão jovem ter interesse por aquilo que acontece na tua cidade, na tua comunidade. Agradeço o convite, TV Santa Cecília, e eu acho que a imprensa mesmo tem que convidar-nos e a gente tem que questionar o papel da cidadania, como o Adilson também o fez aqui. Eu agradeço muito o convite, é a primeira forma de repensarmos a democracia. Sem dúvida nenhuma. Amanhã vamos falar de saúde. Os nossos convidados são o secretário municipal de saúde de Santos, Fábio Ferraz, e o provedor da Santa Casa, Ariovaldo Feliciano. Nosso WhatsApp já está liberado para a sua participação. Não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!